Venda do Vasco da Gama avançada. Enquanto você, amigo torcedor vascaíno, achou que a diretoria não estava mais no mercado à procura de um novo comprador, se enganou, tá? Porque as coisas estão andando, tem contato feito e tem conversas caminhando para um desfecho. Tudo isso você verá aqui e agora neste Boa Noite Gigante, que chega para você, amigo vascaíno, cheio de detalhes sobre o futuro do nosso Vascão. Será que o Evangelos Marinax é o nome que vai comprar o Vasco ou não? Tem brasileiro na área? Meu amigo, terá pela frente aí um vídeo muito agitado e muito informativo, tá? Entretanto, é claro, rapidinho aqui, como sempre faço no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está aqui no canal do Gigante Vasco e esse é o canal do torcedor vascaíno. Pra você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo aqui do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você, amigo torcedor vascaíno que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Além disso, deixe também aqui embaixo o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Sem o seu like, o seu gostei, a sua inscrição, o canal do Gigante Vasco não vai a lugar algum. Então, é claro, eu, Lucas, o canal do Gigante Vasco precisa muito da sua ajuda. Show? Vambora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui, primeiramente, este Boa Noite Gigante, falando sobre o que faz com que hoje o Vasco tenha conversas avançadas com um investidor para a venda da Vasco da Gama SAF. Há algum tempo atrás, até para ser mais exato, né? Há exatamente 1 mês e 13 dias atrás, o Vasco da Gama anunciou, através do seu site oficial e também de suas redes, uma assinatura, né? Um contrato que foi de fato firmado. E esse contrato ele abriu portas para o Vasco na procura por um novo comprador. Esse contrato foi assinado com a empresa chamada G5 Partners. Para você, amigo vascaíno que não conhece, a G5 Partners, nesse momento, é a maior empresa independente de serviços financeiros no Brasil, na gestão de patrimônio, assessoria em fusões e aquisições e reestruturação de crédito privado para famílias e empresas. É uma empresa muito grande que oferece diferentes serviços, tá? E o Vasco trouxe essa grande empresa para perto. Não à toa, no dia 13 de maio, ou aliás, no dia 15 de maio, foi-se firmado este contrato. Através das redes, o Vasco diz assim, olha, abre aspas, a empresa atuará como assessor financeiro e estratégico na prospecção de investidores e na negociação das condições comerciais para a venda da participação societária na Vasco SAF. Apesar dos desafios que essa operação complexa apresenta, com a G5 Partners ao nosso lado, estamos otimistas em alcançar um desfecho favorável que atenda aos interesses do Vasco da Gama. Isso que foi anunciado no dia 15 de maio pelo Vasco da Gama é muito semelhante ao que aconteceu no ano de 2022, quando o Vasco ele firmou uma parceria com a empresa XP Investimentos. No dia 21 de fevereiro de 2022, a XP Investimentos foi-se divulgada e cravada esta parceria com o Vasco da Gama. Parceria essa entre Vasco e XP, que fez com que o Vasco da Gama, ou aliás, fez com que a 777 encontrasse com o Vasco da Gama. O grande nome responsável, inclusive, né, por aquela... Como eu posso falar? Por aquela relação, por aquele conhecimento, foi sim Jorge Salgado,
Adriano Mendes, o senhor Carlos Roberto Osório, figuras influentes que participaram desse processo de venda e também, né, amigo torcedor vascaíno, colocaram a XP como essa empresa para estar junto ao Vasco da Gama na procura por este novo investidor. À época, o grupo norte-americano 777 Partners. Então, qual é a situação? Um papel que a XP fez em 2022 para procurar e trazer a 777 para o Vasco da Gama. Hoje quem faz é a G5 Partners. O Vasco ele contratou uma empresa para ir ao mercado, procurar investidores e apresentar ao Vasco. Essa é a situação. Essa atitude do Vasco da Gama por si só, ela evidencia mais do que nunca quais são os passos que o Vasco da Gama vai tomar no mercado. Passos de um objetivo de venda. Se o Vasco não quisesse ter por objetivo vender as suas ações, jamais o Vasco da Gama contrataria uma empresa de assessoria financeira e estratégico na prospecção de investidores. E, acima de tudo, nas negociações das condições comerciais. Qual é o trabalho da G5 Partners? Pega o Vasco, faz um estudo detalhado sobre o Vasco, sobre as finanças do Vasco, sobre o potencial do Vasco, sobre o preço do Vasco e vai ao mercado à procura de compradores do Vasco da Gama. A partir do momento que compradores sinalizam o interesse, a G5 Partners tem o trabalho de levar esses compradores ao Vasco da Gama e mostrar quais são os melhores nomes à disposição para comprar as ações do Vasco da Gama. Então, ou seja, diante disso tudo, é muito importante você desde já entender. O Vasco tem hoje uma empresa que busca potenciais compradores para o Cruz Maltino. Ponto, amigo vascaíno. E diante disso, muitos compradores se interessam pelo Vasco. O Vasco tem sim no momento NDAs assinados. NDAs não é nada mais nada menos do que termos de confidencialidade, né? Ou seja, termos de sigilo. Vasco, quando assina o NDA com um potencial comprador, o Vasco não pode falar nada sobre esse comprador e o comprador não pode falar nada sobre o Vasco. É um termo de confidencialidade. É o primeiro passo aí, né? Num processo dessa natureza no mercado, de fusão, de aquisição, de fato compra. A quantidade de NDAs ainda não foi divulgada, não tem-se essa informação, mas são muitos até o momento. Dentre esses, por exemplo, um dos que teve esse NDA assinado com a SAF Cruz Maltina foi o Evangelos Marinax. Evangelos Marinax, grego, né, que creio que nesse momento todo torcedor vascaíno conhece, multibilionário, dono do Nottingham Forest, dono do Olympiacos da Grécia, dono de alguns outros clubes como o Rio Ave de Portugal. Por exemplo, Nottingham Forest é o clube que comprou o Igor Jesus do Botafogo, então é um grego muito forte no mercado. Esse grego teve interesse em comprar a SAF do Vasco. Recentemente, né, as coisas acabaram esfriando um pouco devido ao interesse também do grego na base do São Paulo. Ele iria investir uma grana alta aqui na base do São Paulo, em Cotia, mas as coisas acabaram dando uma esfriada, tá, amigo vascaíno? E hoje parece que as coisas lá no Tricolor Paulista acabaram não andando mais. O grego estava disposto a investir 600 milhões de reais, dar 600 milhões de reais ao São Paulo e ter de 30% a 40% da base, né, do Tricolor Paulista. Entretanto, as coisas acabaram não andando, o negócio com o grego de fato não avançou por duas grandes questões. O Estatuto do São Paulo só permite a venda de 49% das ações ao investidor e o Conselho Deliberativo é contra a SAF, ou seja, as coisas não andaram de jeito nenhum entre Marinax e o São Paulo. Então o Marinax, que tinha por interesse investir em um clube do Brasil, o Vasco era esse clube, mas por ter surgido a possibilidade de investir no São Paulo, o Vasco ficou de lado. Hoje está uma grande incógnita com relação ao futuro de Marinax. Mas também, amigo vascaíno, nada é confirmado de que, pelo fato de ter dado ruim lá, ele virá para o nosso Cruz Maltino. Mas é um nome que assinou o NDA com o Vasco. Outro nome também é o italiano Andrea Rattrizzani. Assinou um contrato com o Vasco da Gama. Mas não é fácil, né? Porque assinou o NDA com o Cruz Maltino que as coisas vão andar. É um longo processo, troca de documentos, análise financeira do Vasco por parte dos compradores, análise financeira também dos compradores por parte do Vasco da Gama, uma troca, entrevistas, tudo isso acontece. O próprio presidente Pedrinho, numa entrevista dada no ano passado, ele fala sobre esse período. Ele diz, com que assinamos um acordo de confidencialidade, ou seja, um potencial comprador, e nem começamos a conversar. A conversa inicial é muito mais para você passar um diagnóstico. Por isso é um acordo de confidencialidade, os números do clube. Essa conversa de conhecimento do que está acontecendo com o clube, às vezes, não consegue ser nem ser no primeiro dia. Vão ser só 2, 3 encontros, só para mostrar essa realidade. Se isso vai avançar, vai para o segundo passo,
e começa a construir. Já houve investidores que estavam muito dentro, a favor do negócio, e não estão mais. Não por qualquer empecilho de gestão ou exigência, simplesmente saíram. Mas qual é a grande situação? O que faz com que hoje, nesse momento, o torcedor vascaíno olhe e comece a sentir, né, realmente e vislumbrar uma venda? Pois o Felipe Carregal, que é o vice-presidente jurídico do Vasco da Gama, ele deu uma entrevista, salvo engano, anteontem, quinta-feira exatamente, ao canal Fanático Vascaínos, e ele disse as seguintes palavras, olha, abre aspas, vou ler tudo para... Aliás, vamos fazer o seguinte, se ligar só nas palavras de Felipe Carregal, voltem aqui, eu vou explicar a situação para vocês, né? Melhor, então se liga aí. Então eu entendo a ansiedade do torcedor. Agora, existe um movimento político, isso tem que ser dito, que está fomentando esse vende logo, vende logo, vende logo, que são as mesmas pessoas que participaram lá do processo de venda para a 777. São as mesmas pessoas que sempre defenderam a 777 e que agora estão com esse discurso político para criar um caos, tentar destabilizar. Revenda já, revenda já. Nós não vamos cometer o erro da gestão passada. Não vamos. Estamos buscando investidor, mas na nossa cabeça o processo de busca e como o investidor foi encontrado pela gestão passada, para a gente não funciona. E na prática nós vimos que não funciona. Porque o torcedor diz assim, o Pedrinho tem que levantar a bunda da cadeira e viajar e buscar um investidor. E eu entendo que não. Você não pode ofertar o seu produto. Alguém oferecer, como no caso da G5, buscar um investidor, é do jogo. Agora o VAR chega, tô vendendo, quem quer comprar? Eu vou anunciar no jornal. Você até desvaloriza o seu produto. Exatamente. É isso que eu penso também. Exatamente. E hoje, até hoje, nós estamos falando dia 26 de junho de 2025. Já chegou alguma proposta oficial ao Vasco? Proposta oficial, não. Nenhuma. Concreta, com valores, não. Então nenhuma que o Pedrinho falou assim, não, mas tem investidor mais avançado no momento. Tem. Tudo bem, mas estou dizendo, alguém chegou e falou assim, vamos sentar que eu vou falar em números. Ninguém sentou e falou em números ainda? Não, ainda não. Ainda não, mas tem investidor avançado. Então, amigo vascaíno, essas foram as palavras de Felipe Carregal, que, diante de todos os investidores que até o momento mostraram interesse, tem conversas avançadas. Vem avançando em etapas. A princípio, mostra-se inclinado a concluir o processo de compra da Vasco da Gama SAF. E o GE trouxe uma informação nestas últimas horas que agitam e muito os bastidores do nosso Vasco da Gama. Por quê? A informação é que o investidor citado, né, pelo vice-presidente Felipe Carregal, que está aí nessa fase de diligências, ele logo em seguida, após completar essa fase, pode apresentar uma proposta concreta, a chamada proposta vinculante, e essa é a expectativa da diretoria, que isso aconteça aí breve, tá, amigo vascaíno? Entretanto, o que mais chama a atenção é quem é este investidor, pois a informação é que o investidor que hoje está mais próximo do Vasco, tem conversas mais avançadas com o Vasco da Gama, é alguém que não atuou ou atua no futebol. É alguém com grana, que tem um potencial para realizar investimentos na SAF Cruz Maltina, mas que não é do ramo, que nunca atuou no futebol. Não é um John Textor que tinha uma Eagle, né, com clubes, multiclubes. Não é um Marinax que tem 3 clubes. É alguém que não atua ou um dia já atuou no futebol. Alguém que tem grana e que o Vasco da Gama seria o primeiro clube no qual iria ingressar nesse mundo da bola. Informações aí é que é um grupo que já atua na área de entretenimento e que quer fazer um contrato com o Vasco para investir pesado. Essas foram as palavras até mesmo do jornalista Fábio Azevedo, tá, amigo torcedor vascaíno? Então, assim, informações que de fato surpreendem, porque a informação é que o Vasco, como o próprio Felipe Carregal deixou muito bem claro, tem negociações avançadas, conversas avançadas para a venda da Vasco da Gama SAF. As coisas podem andar. A expectativa é que as coisas saiam desse momento e avancem as conversas para selar um acordo. Mas esse nome que hoje tem negócios com a SAF Cruz Maltina é alguém que ainda não atuou no ramo no futebol.
Um dos nomes que, por exemplo, vem sendo muito citado é o nome do prefeito de Maricá, Washington Quaquá, né? Que tem um fundo da cidade de Maricá hoje que está próximo aí à casa dos 2 bilhões de reais. Um dos nomes que foi muito falado, inclusive, né? Ele não é o dono em si desse fundo, mas é alguém que gerencia, que cuida ali dessa grana que hoje é da prefeitura de Maricá. É uma loucura, é uma insanidade? Sim, mas, meu amigo, é uma cidade que hoje tá voando de fato aqui no Rio de Janeiro. É uma cidade que hoje é abastecido por recursos oriundos de royalties de petróleo. Por incrível que pareça, tem muita grana, quase, volto a repetir, 2 bilhões de reais no fundo da cidade. E o objetivo aí do Washington Kaká, por ser um torcedor do Vasco, seria utilizar esse fundo para investir na Vasco da Gama SAF. O Vasco seria, né, uma SAF, uma empresa ligada completamente à prefeitura de Maricá. É uma ideia, é um interesse do Washington Quaquá. Eu tô aqui para trazer informações, mesmo que tão louco ela seja, né? Mas deixe a sua opinião nos comentários. Você, amigo vascaíno, é a favor de uma SAF? Caso seja, olha, as coisas podem começar a andar de uma forma mais intensa aí daqui para frente. Show? Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo deste sabadão. Já já eu tô de volta com a Acorda Vascão às 7 horas em ponto, para trazer ainda mais novidades e informações. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.